Bom, gente, voltando a falar aqui um pouquinho sobre primeiros socorros e atendimento pré-hospitalar, tá? Nós dividimos aqui em três abordagens básicas, né? Que são atitudes aí de quem está realizando o atendente, né? Vão poder estar promovendo aí esclarecimentos prévios, né, relativos à situação aí do acidentado, tá? Então, nós vamos falar aqui de algumas práticas e técnicas utilizadas nesse momento, tá? Então, alguns riscos típicos aí dentro do trabalho em sistemas elétricos, né? Acidentes comuns, né? Que são possíveis de estar ocorrendo, né? A gente precisa primeiramente conhecer, né, casos de acidente, né, de acidentes aí em detalhes, né? Quais são situações aí, né, que podem ocorrer naquele tipo de acidente, né? Tá analisando aí quais são os motivos nos quais aí aquele tipo de acidente ocorreu e promover uma discussão, né, técnica aí e comportamental sobre né, todos os motivos aí, né, pelo qual ocorreu aquele tipo de acidente. Por último aí está promovendo medidas para eliminar essa possibilidade aqui de voltar a ocorrer esse sinistro. Empresa e empregados, tá? Muitas vezes ouvimos falar em SESMIT, né, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, né? Ele deve trabalhar aí em conjunto com a CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, os serviços aí em eletricidade, eles têm que ter um trabalho bastante forte, né, da CIPA e do SESMIT, justamente pelos fatos aí mencionados anteriormente, onde os acidentes com eletricidade, né, eles têm aquela peculiaridade de não ter odor, né, não ter ruído, né, e ser invisível, né? Então, a NR10 ali, ela estabelece condições mínimas, né, de segurança e prevenção, né, se aplicando aí desde a fase de geração, transmissão, distribuição e consumo, né, para quaisquer trabalhos realizados aí nas instalações elétricas. As normas técnicas brasileiras envolvendo eletricidade, nós temos aqui a NBR 6533, né, que envolve aí os efeitos da corrente elétrica no corpo humano. A 5410, ela prevê, né, todas as normas aí para execução de tarefas em instalações de baixa tensão. E a NBR 14039 são para instalações elétricas em média tensão, né? A NBR 5418, ela é específica para instalações elétricas em atmosferas explosivas. Por exemplo, numa instalação aí em que envolve vazamento de GLP, ou outras substâncias aí explosivas, tá? A NBR 5419, ela detalha aí a proteção de estruturas contra descargas atmosféricas. A NBR 10622, né,
ela especifica os ensaios elétricos em luvas isolantes de borracha. Quais são as normas regulamentadoras utilizadas aqui quando se envolve serviços em eletricidade? As principais são NR5, que define a formação da CIPA, NR6, ela é específica para os equipamentos de proteção individual, ergonomia, tá? NR17, NR26, sinalização de segurança, NR10, instalações e serviços em eletricidade, que nós vimos anteriormente. Então, quais são as condições para autorização, dos trabalhadores no exercício da profissão em sistemas elétricos de potência? Tá? Primeiro, ele tem que ter uma qualificação para aquele tipo de serviço ser executado, ele tem que ser habilitado para realizar aquele tipo de serviço e tem que ter uma capacitação, também para a execução daquele serviço. E finalizando, logicamente, ele tem que ter uma autorização para executar o serviço. Esses itens aí, nós vamos detalhar aqui, Então ele é considerado trabalhador qualificado que comprovar através de um curso específico na área de elétrica, que seja reconhecido pelo sistema oficial de ensino. Então o trabalhador ele só vai ser qualificado quando ele tiver esse curso, específico. O profissional legalmente habilitado, ele tem que ter o registro, no conselho de classe, e ele tem que atender aqui simultaneamente, as seguintes condições, ele tem que receber a capacitação sob responsabilidade de um profissional, habilitado e autorizado, e ele tem que trabalhar sob a responsabilidade desse profissional, tá? A capacitação ela só tem validade para a empresa que capacitou, e na condição estabelecida aí pelo profissional. São considerados aí autorizados os trabalhadores qualificados ou capacitados, com anuência formal da empresa. Ela precisa estabelecer ali um sistema de identificação que permita, em qualquer tempo, conhecer a abrangência da autorização de cada trabalhador. O trabalhador que é autorizado a trabalhar em instalações elétricas, eles precisam ter a condição no sistema de registro de empregado da empresa, então todos os trabalhadores autorizados aí a intervir nas instalações, eles precisam ser submetidos aí ao exame de saúde compatível com a atividade desenvolvida, conforme a NR7. Isso vai ter que estar registrado no seu prontuário médico, e ele deve ter um treinamento específico sobre os riscos aí decorrentes do emprego de energia elétrica e principais medidas ali na prevenção de acidentes em instalações, tá? De acordo com o anexo aí da NR10. A empresa que vai conceder aí a autorização para serviços, e é sempre importante aqui ela realizar uma reciclagem bienal quando tiver uma troca de função, tá, do empregado, retorno de um afastamento, ou uma inatividade no período aí superior a 3 meses, e quando tiver uma mudança significativa aí nas instalações elétricas, tá? Ou se não, uma troca de métodos ou processos, tá?
A carga horária dessa reciclagem, ela deve atender aí as necessidades, né, da situação que a motivou, né? Então os trabalhos em áreas classificadas, né, vão depender de acordo com o risco envolvido, né? E os trabalhadores que com atividades aí não relacionadas às instalações elétricas, né, desenvolvidas em zona livre ou na vizinhança da zona controlada, conforme nós falamos aí anteriormente, eles precisam estar instruídos aí formalmente, né, para identificar e avaliar sobre o tipo de risco aí e precaução cabível. Aqui falando um pouquinho da formação aqui do indivíduo no sistema oficial de ensino. Então, é importante aí durante a execução, né, de um curso, né, que essa entidade ela seja reconhecida, ok? A partir daí ele vai ter uma qualificação e vai poder estar fazendo o registro no conselho, né, da classe. Só a partir desse registro que ele vai estar habilitado, né? No caso aí da empresa, ela vai executar uma capacitação específica para a tarefa, né, que ele vai executar, né? E só a partir daí que ele vai realmente estar capacitado para execução da tarefa, lembrando que ele precisa estar aí sobre a supervisão, tá? Alguns riscos aí, né, envolvendo instalações de eletricidade, né? É uma perturbação ali que, no caso do choque elétrico, que se manifesta no organismo humano, né, onde se percorre aí a corrente elétrica internamente, tá? Então nós chamamos aqui da tensão de toque quando o membro superior, né, ela atinge um objeto energizado, né, e essa corrente elétrica vai estar passando no interior do corpo do indivíduo, né, sempre procurando o terra, tá? No caso da tensão de passo, é uma perturbação que existe através do solo, e ela é sentida através das pernas do indivíduo pelo contato com o solo, né? Aqui, logicamente, nós vamos estar falando que os choques aí com maior gravidade, né, são aqueles que passam pelo coração. Então, normalmente com os membros superiores, né, pode ser um contato ali, por exemplo, com a mão, né, fase terra, ele vai estar passando pelo coração. Pode ser um contato ali de uma fase, por exemplo, com a cabeça do indivíduo, ou se não, entre as duas mãos, se ocorrer aí um toque acidental das duas mãos aqui com o indivíduo. Então, nós temos algumas consequências diretas aí do choque elétrico, né, que são contrações, fibrilação ventricular, pode-se ocorrer uma parada cardíaca, né, queimadura e até uma asfixia, né, em função aí da retração do músculo da língua. Existem também, né, algumas consequências indiretas, que são quedas, por exemplo,
se esse indivíduo estiver trabalhando em um local elevado, ele pode sofrer uma queda, fratura, né, traumatismos e até perda de membros, né? Como consequência, é sempre possível, né, o óbito. Então a gravidade do choque elétrico ele vai estar ligado às circunstâncias físicas aí e da corrente que percorre pelo indivíduo, tá? Então, de acordo com a natureza da corrente, é uma corrente contínua ou é alternada, né? A frequência, né, dessa corrente vai ser importante aí, de acordo com a gravidade, né? A resistência do corpo humano à passagem da corrente também, dependendo da situação do indivíduo, né? Por exemplo, se tem mais umidade, menos umidade, né? Ele pode ter uma consequência mais grave. O percurso que nós falamos anteriormente e o tempo de duração da passagem dessa corrente. Tudo isso vai ser crucial para determinar a gravidade do acidente, né? Então, o pior choque é aquele que atravessa o tórax, né? Ele tem uma chance grande aí de afetar o coração e a respiração do indivíduo, né? Então nós temos um exemplo aqui, ó, né? Se fizer parte do circuito elétrico, né, os dois dedos, né, de uma mão, por exemplo, ele não deve ter uma gravidade, né, tão grande, né? O indivíduo ele já vai perceber a partir de 1 mA, né, o choque elétrico, tá? Com uma corrente de 10 mA, a pessoa já perde o controle de músculos, né? E realmente fica difícil se livrar do contato. Dependendo do tipo de pessoa, né, um valor aí que pode ser mortal, né, ele pode estar entre 10 e 30 e 3 amperes, 10 miliamperes e 3 amperes. Então, três formas distintas aí de ocorrência do choque. O choque estático, ele ocorre aí através do contato com equipamentos que possuem eletricidade estática. Normalmente esses choques são de menor gravidade, devido à limitação da capacidade desse objeto possuir. Normalmente não é uma carga tão elevada. O choque dinâmico é através do contato, ou se não uma aproximação, né, excessiva do fio da rede, né? O choque ele pode ocorrer através de um raio também, uma descarga atmosférica, que normalmente são muito graves esse tipo de choque, tá? Então aqui nós temos algumas manifestações do choque, né? Contrações, ele pode comprometer aí o sistema nervoso, né? E o indivíduo pode sofrer uma parada respiratória, tá? Assim como comprometimento cardiovascular, né? Provocando ali uma fibrilação ou uma parada cardíaca. Queimaduras são consequências muito comuns, né? Podendo provocar até a necrose aí do tecido. O arco elétrico e pipas na rede elétrica. Em caso de um choque elétrico, né, para você ajudar o seu amigo e não se machucar também, a primeira coisa a se fazer dentro do possível é desligar a energia, né? Então tem que ter muita calma e ter uma atitude que não seja arriscada, podendo ainda ficar pior, né, a situação. Então, o que fazer aí em uma situação, né, de parada
do coração e da respiração, né? Quando o coração recebe um choque elétrico, principalmente corrente alternada, ele pode alterar bruscamente o batimento. Então, o que você pode fazer? Depois de assegurar que realmente foi desligada a energia elétrica, você verifica se ele está respirando, se o coração está batendo. Tá? Normalmente isso aí pode ser feito, tá, encostando o ouvido próximo do coração, lado esquerdo do tórax, né? E visualiza também no tórax a respiração, né? Tá? Se ele não estiver fazendo a respiração, você pode fazer aí a compressão e a respiração, né, boca a boca. Queimaduras, tá? Em uma situação com queimaduras, quando alguém leva um choque elétrico, quase sempre a queimadura acontece no local onde teve o contato com a rede elétrica e o local energizado, né? Então, o que fazer nessa situação? Você tem que tratar realmente conforme um treinamento específico aí, de queimadura, tá? E procurar o quanto antes tá acionando o resgate para levar o indivíduo aí no pronto atendimento. Em uma situação aqui de trauma de ossos, né? Então, dependendo da altura, por exemplo, que o eletricista sofreu um impacto, ele pode ter quebrado algum osso. Se nós trabalharmos com esse indivíduo, a situação pode até se agravar, dependendo da situação. Então, o que fazer? Você tem que realmente seguir as instruções para uma situação de ossos quebrados e procurar estar imobilizando aí, né, de preferência com bastante cuidado, né, e estar acionando o resgate. Então é muito importante o que você gostaria, né, que fizesse se te socorresse em uma situação daquela, tá? Então, tendo calma, procura pensar nisso. Puxa, se tivesse ocorrido isso comigo, o que eu ia preferir que seja feito para poder me salvar, ok? Então, se você tiver calma, né, e conscientização, você pode melhorar aí a chance ou minimizar o risco de um agravamento desse acidentado, ok? Então, de quem depende a sua atitude? É do seu chefe, né, do técnico de segurança do trabalho, né, do resultado do jogo do seu time, né? Não, é de você mesmo. Então, a atitude segura, ela depende de nós mesmos, tá? Em uma situação adversa, é muito importante manter a calma, bom senso, para procurar não agravar o risco.